Conversa Fiada está de volta e hoje eu estou aqui com a Montes Clarense, Meire Figueiredo Coy, e nós estamos falando sobre essa passagem dela aqui em Montes Claros, conversando um pouco sobre a vida, sobre a educação. E eu perguntei no bloco anterior, qual que foi realmente a contribuição dela e de Baby para a criação dos cursos superiores em Montes Claros, esse início. E eu queria que ela contasse essa história para a gente agora. Como é que foi isso? Quem foram esses precursores? Com quem que vocês contavam? Como é que surgiu essa ideia de criar em Montes Claros o nível superior? Na época que nós saímos para estudar em Belo Horizonte, no início da década de 60, havia já um grupo que tinha começado, por exemplo, Florinda Marques, Dalva Dias, Isabel de Paula, mais tarde Sônia Prates, Baby e eu, e a gente começava a conversar. Quando voltarmos para Montes Claros, por que não pensar em criar um curso superior, que é uma região muito grande? E alguns dos nossos professores da UFMG ficaram entusiasmados também. Então, foi um apoio de parte a parte. E, na época, aqui, algumas lideranças políticas, uma delas, que eu considero uma das mais importantes, e que mais vibrava com essa questão do ensino superior, era o Dr. João Vale Maurício e também o Luiz de Paula Ferreira. Foram três, como eu diria, foram três tipos de atores. Os estudantes, os professores destes estudantes e as lideranças políticas aqui em Montes Claros, com, naturalmente, os contatos a nível de governo. E, como você sabe, os jovens gostam de desafios, querem fazer algo interessante, querem ser produtivos. E daí nasceu essa ideia e nós começamos em 64, foi quando começou a Fundação Norte Mineira, através dos cursos de filosofia. Muito importante também na época, 62, 63, Darcy Ribeiro, nosso grande Montes Clarense, grande intelectual, grande inteligência, era o primeiro-ministro, porque houve um período de ser primeiro-ministro aqui no Brasil, foi ministro da Educação e ele deu todo o apoio a esse grupo jovem. Tanto que ele havia nos convidado, a Baby e a mim, para trabalhar com ele na UNB, assim que nos formássemos. E nós preferíamos ficar em Montes Claros para criar alguma coisa diferente. E contamos, desde aquele momento, com o apoio de Darcy. Jaci Ribeiro e Ede Ribeiro, esse grupo todo também começou a participar conosco deste trabalho. Hoje mesmo, conversando com a Mariângela, perguntando sobre a família e dos jovens, né? Quem já terminou o curso superior, onde? Na Unimontes. Eu fiquei tão feliz de saber que essa geração nova toda podendo estudar aqui e que tem condições de trazer o progresso para a região. E muitos dos jovens que não foram a Unimontes e outras universidades que surgiram depois, talvez não tivessem esse privilégio de chegar ao ensino superior. É uma história realmente bem bonita e eu acho que ela se divide, é um divisor de águas, né, a Unimontes, porque eu acho que a história de Montes Claros, ela pode muito bem ser contada antes e depois da Unimontes. Realmente é um fator de desenvolvimento regional na nossa região. Claro. Né? Baby, voltando à minha infância, eu que fui aluna de sua mãe e de sua irmã, Geirinha, quando nós estávamos no terceiro para o quarto ano, vocês voltaram da Europa, você e Baby, e reuniu todos os alunos, tanto Dona Lígia como Dona Geirinha, no Colégio Imaculada, lembro como hoje.
E vocês, então, fizeram uma apresentação para os alunos de tudo que foi a viagem que vocês tinham feito à Europa. Eu queria saber de você que viagem foi essa que nos deixou tão encantados, né? Porque tão pequenos e naquela época sem muita informação, sem internet, sem televisão, nós não sabíamos dessa realidade de mundo que vocês trouxeram para nós. E eu queria que você contasse para a gente que viagem foi essa e que objetivo era esse de nos mostrar tantas coisas numa idade tão tenra. Pois não. É interessante como a vida leva a pessoa para destinos, às vezes, não programados. Porque Baby e eu, em Belo Horizonte, em áreas que determinadas nos nossos cursos, alguns dos nossos professores queriam que ficássemos em Belo Horizonte, trabalhando como professores assistentes, e nos incentivaram enormemente a fazer um estágio na Europa. E, na época, nós, 2 anos depois de nos formarmos, nós recebemos uma bolsa do governo francês e também do Itamaraty para fazer um curso de especialização. Na época, os nossos pais acharam que a gente éramos muito novas para ficar mais de 6 meses fora, 1 ano e meio, que era o tempo mínimo para um mestrado. Então fomos fazer esse curso de especialização na área de psicologia, onde Baby mais tinha interesse, e na área de civilização francesa, nós duas, e metodologia do ensino do francês, especificamente na minha área. E antes de irmos, nós já líamos bastante sobre a civilização europeia, sobre a história, e tivemos curiosidade de visitar alguns países, os museus, a parte artística, e sempre que podíamos, nos fins de semana, feriados, percorremos o que a gente conhece de Europa clássica, né? E nos apaixonamos e somos apaixonados até hoje. Isso. Eu queria também saber de você, porque vocês trouxeram a Aliança Francesa para Montes Claros também. Sim. Como é que foi isso? Eu tinha um professor que era o adido cultural da Embaixada da França. Ele dava aula de literatura francesa. E não sei porquê, ele gostava do que eu escrevia, publicava alguns dos ensaios que eu escrevi. Um deles mesmo foi sobre a obra de Albert Camus, a trajetória que ele fez, partindo do niilismo, chegando a um certo uma parte positiva de vida, que teria avançado muito mais se ele não tivesse morrido tão jovem. E esse professor Damien Sonal nos encorajou muito a desenvolver a área do francês, e foi com ele que trouxemos a Aliança Francesa para Montes Claros. Ele aqui veio, e ele disse que foi a primeira vez em toda a história da sua vida acadêmica que viu um resultado concreto de alunos. Daí termos criado a Aliança Francesa, e infelizmente quando Baby não pôde mais ficar à frente e eu saí para fazer um mestrado, ela acabou. Eu espero que reviva um dia. E depois você fez um doutorado na Inglaterra? Depois eu fiz o doutorado na Inglaterra. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu volto já já, e eu estou falando com a professora Meire Figueiredo Coy.